Opa! Vamos lá então, pessoal, dando continuidade às resoluções das nossas questões. Isso ainda lembrando, é do nosso primeiro módulo. Vocês já estão à disposição de vocês, no caso, no site, 3 módulos. Um que era sobre a regra de 3, que é sobre regra das torneiras, e que tem também regra de sociedade. Isso é no módulo 1, que está lá estampado. Regra de 3 simples e composta. Vocês têm o material 2, que é sobre noções básicas de matemática financeira. E tem um terceiro material, que é exatamente o quê? Sobre razão e proporção. Lembrando que nós estamos resolvendo ainda as questões do primeiro módulo, perfeito? Então vai ser dividido assim de forma organizada. As dúvidas do primeiro, as dúvidas do segundo, as dúvidas do terceiro, quarto, quinto, sexto, quantos ainda tiverem daqui para frente, perfeito? Bem, pessoal, aqui aparece uma dica, é mais assim um bate-papo com vocês. História de regra das torneiras, Thiago. Existe isso? Existe, pessoal. Bem, por que o nome regra das torneiras? Porque as questões mais clássicas que envolvem essa estrutura de, digamos assim, de proporção, de relação entre grandezas, envolvendo normalmente torneiras. Por isso ficou conhecido entre os concurseiros e professores de modo geral, como sendo a questão das regras das torneiras, questão de regra das torneiras. Então é algo que começou a, digamos assim, pegar. Bem, agora, o que é que caracteriza uma questão de regra das torneiras? É isso que é a minha preocupação principal. É tanto que você pouco encontra algum tipo de teoria. Porque é muito rápido, é bem simples, pessoal. Bem, como é que vem a questão, como é que ela se apresenta para vocês? O cara vai chegar e vai dizer assim, bem, você tem uma caixa de água, uma caixa d'água qualquer, e ela vai ter que ser completamente cheia. Por exemplo, se eu ligar a primeira torneira, liguei a primeira torneira e deixei ela enchendo a minha caixa d'água, eu vou ter um tempo. Por quê? É o tempo que ela levou o quê? Para encher a caixa d'água. Agora, eu fecho a primeira torneira, esvazio a caixa d'água e com a caixa d'água seca, eu vou agora abrir a segunda torneira. E vou deixar a segunda torneira enchendo. Bem, se eu tiver torneiras de mesma vazão, é claro que o tempo gasto pelas duas será o quê? O mesmo. Agora, as duas torneiras que eu estou trabalhando têm vazão o quê? Diferentes. O tempo da primeira foi A, o tempo que a segunda vai gastar para encher a mesma caixa d'água é B. Aí como é que o enunciado vai perguntar? Em quanto tempo a caixa d'água ficaria completamente cheia se fosse aberto simultaneamente a torneira 1 e a torneira 2? A torneira 1 sozinha demora A torneira 2 sozinha demora o quê? B. Se as duas forem ligadas ao mesmo tempo, em quanto tempo a caixa d'água ficará completamente cheia? Pronto, é exatamente isso. Tá aqui, ó. Primeira torneira, segunda torneira. Tempo da primeira, o tempo que a primeira vai gastar para encher esse tanque sozinho e o tempo que a segunda vai gastar para encher esse tanque sozinha. Tá aqui, ó. Tempo 1 e tempo 2. Aí a pergunta da questão é, em quanto tempo o tanque ficaria completamente cheio se elas fossem ligadas simultaneamente, ou seja, se tivesse vindo água das duas? Pessoal, eu acredito que seja óbvio que você consiga ver que o tempo que você vai precisar esperar quando as duas estiverem trabalhando ao mesmo tempo é um tempo inferior, menor do que o tempo gasto pela primeira e com certeza um tempo menor do que o tempo gasto o quê? Pela segunda. Por quê, Thiago? Porque se elas estão agora trabalhando com o mesmo objetivo, o tempo será o quê? Reduzido. Agora, eu preciso pegar o enunciado e jogar para montar a minha equação, porque é a partir da equação que eu começo o quê? A resolver. Então, pessoal, como é que eu faço para pegar o que eu tenho e transformar em uma equação? É fácil. A tua equação será 1 está para o tempo total. O que é esse tempo total, Thiago? Esse texto sozinho é o tempo gasto quando as duas estão abertas o quê? Simultaneamente, ou seja, quando as duas estão abertas ao mesmo tempo, quando elas estiverem trabalhando com o mesmo objetivo. Então, 1 está para o tempo total, igual a 1 está para o tempo gasto apenas pela primeira torneira, o tempo que a primeira levou, mais 1 sobre o tempo que foi gasto apenas pela segunda. Então, pessoal, fica 1 sobre o total é igual a 1 sobre o tempo gasto só pela primeira,
somado com 1 sobre o tempo gasto apenas pela segunda. Então é só jogar essa expressão que você já vai conseguir desenrolar tudo direitinho. Então, pessoal, é fácil, não é difícil. Quer ver? Vejamos. Está aqui um exemplo numérico. Vamos lá. Quando você consegue visualizar com número, fica muito mais fácil. Imagine a seguinte situação. Aqui está uma caixa d'água. Abrindo a primeira torneira e deixando apenas a primeira aberta, eu levo 2 horas para ver a caixa d'água completamente cheia. Substituo a caixa d'água por outra que tem a mesma capacidade. Fecho a torneira 2, aliás, fecho a torneira 1 e abro a torneira 2. Torneira 1 fechada, torneira 2 aberta. E vou marcar o tempo que a torneira 2 leva para encher essa caixa d'água. Quando eu observo, eu vejo que a torneira 2, sem a ajuda da primeira, demorou 3 horas. Então, apenas a 1 foram 2 horas. Apenas a 2 foram 3 horas. Ou seja, torneiras de vazões diferentes demoraram tempos o quê? Diferentes. No caso, a primeira sozinha, 2 horas. Segunda sozinha, 3 horas. Qual é a conclusão que eu tiro? Que se eu ligar as duas ao mesmo tempo, claro, vai vir água da primeira, vai vir água da segunda e vai enchendo o quê? Bem mais rápido. Significa dizer então o quê, pessoal? Que o tempo vai ser o quê? Reduzido. Vai ser um tempo menor. Eu vou ter que esperar menos do que 2 horas e com certeza menos do que 3 horas. Afinal de contas, a primeira sozinha eram 2 horas. Tendo a ajuda da segunda, é claro que esse tempo será o quê? Reduzido. Mas a pergunta não é se o tempo vai ser reduzido, é em quanto tempo o tanque vai ficar cheio. Se forem abertas ao mesmo instante, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Se as duas forem ligadas ao mesmo tempo, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Vamos lá? Primeiro passo, como é a relação? 1 está para o tempo total, assim como 1 está para o tempo da primeira, somado com 1 sobre o tempo da segunda. Quando você substitui, fica assim, 1 está para o total, que é o que você quer. 1 está para o tempo da primeira, que foi 2 horas, somado com 1 sobre o tempo da segunda, que foram 3 horas. O próximo passo, tirar o MMC. Quando você tira o mínimo, você encontra isso. 1 sobre T é igual. Pessoal, quem é o MMC entre 2 e 3? 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Se você observar, olha o que é que nós temos agora. Vai ficar 1 sobre o tempo total é igual a 5 sobre 6. Se você organizar, multiplicar em cruz, fizer todo esse lero, é a mesma coisa que você simplesmente inverter a primeira fração, vai ficar só o T. Invertendo a primeira, fica só o T. Claro que eu tenho que inverter a segunda, fica 6 sobre 5. Eita, Tiago. Quando tu inverter isso aqui, eu entendi que ficou T. Eu também entendi que tem que inverter essa, 6 sobre 5. Mas sabe qual é a minha preocupação? Isso aqui dá quantas horas? 6 sobre 5 não dá um número exato. Como é que eu vou fazer para representar isso aí? Eu sei que é mais do que 1 hora, porque o 6 é maior do que o 5. Mas seriam quantas horas e quantos minutos? Ah, pessoal, essa é a dúvida de mas muita gente em sala de aula. Como é que eu faço para transformar uma fração para dar a resposta usando o tempo? Para dar a resposta já no ponto de marcar no gabarito. Tem um truquezinho bem fácil. Você não vai ter a menor dificuldade, é só ter calma. Lembrando a todos que essa inversão que eu fiz, ela é a mesma coisa que você multiplicar em cruz, depois passar o 5 dividindo, tá certo? Dá no mesmo. Pessoal, presta atenção como transformar isso aqui em horas e minutos. Olha só, você vai pegar o T igual. O 6 vai ser dividido por 5. É claro que essa divisão não dá exata. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o múltiplo de 5 anterior a 6. Qual é o número menor do que 6 que é o múltiplo de 5? Ora, 5. Então você vai fazer 5 sobre 5 mais... Era 6. Você só aproveitou 5. Então ainda está sobrando aqui, 1 sobre 5. Concorda comigo? Que o que está aqui embaixo
É absolutamente a mesma coisa que está lá em cima. Eu só peguei o 6 e quebrei em um número que desse para dividir por 5. Então eu peguei e fiquei com 5 sobre 5, mais, aí está faltando 1, aí fica 1 sobre 5. Para que eu faço isso? Para que você possa ver que o 5 sobre 5 vai me dar a parte inteira, portanto, 1 hora. O 5 sobre 5 dá a parte inteira, 1 hora. Já o 1 sobre 5 vai me dar, digamos assim, uma fração de 1 hora. Pessoal, eu estou com 1/5 de 1 hora. Ora, Tiago, 1/5 de 1 hora. 1/5 de 1 hora são quantos minutos? Para que você não tenha dúvida, é só você fazer 1/5 de 1 hora. E 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então agora você respondeu. Então você tem 1/5 de 1 hora. Isso aqui é 1 hora, já que eu estou trabalhando com a estrutura horas como sendo a minha grandeza principal. Então, 1/5 de 1 hora. Pessoal, 1/5 de 1 hora, simplificando 60 por 5, eu encontro o quê? 12. Então, significa dizer que seria 1 hora e 12 o quê? Minutos seria a resposta da questão. Ou seja, as duas trabalhando juntas, vão demorar o quê? 1 hora e 12 minutos para conseguir deixar o tanque completamente cheio. A primeira sozinha, 2 horas. A segunda só, 3 horas. As duas juntas, 1 hora e 12 minutos. Perfeito? Bem, Tiago, tem uma questão nesse estilo, não tem no material? Uma não, tem várias. Pessoal, a 11ª. Vejamos a 11ª. Um mecânico regula um automóvel modelo X em 40 minutos. O mecânico, em 40 minutos, regula um automóvel. Enquanto o seu auxiliar realiza o mesmo serviço, o mesmo trabalho em 2 horas. Pessoal, 2 horas, 120 minutos. Trabalhando juntos, regularão 3 automóveis do mesmo modelo de X em quanto tempo? Bem, pessoal, se o mecânico for consertar o meu carro, ele leva 40 minutos. Se o auxiliar dele for ajeitar meu carro, ele sozinho demora 120 minutos. Só que o carro vai ser feito pelos dois ao mesmo tempo. O que é que isso significa? Que o tempo que eu vou ter que esperar é menor do que 40 e menor do que 120. Mas quanto tempo, Tiago, tu vai ter que esperar? Bem, quando você for montar, você já sabe como é que vai ficar a questão. Vamos lá. Quando você monta, você já sabe, 1 total é igual a 1 sobre o tempo gasto pelo primeiro, 1 sobre o tempo gasto pelo segundo. Quando você substitui, 1 total é igual a 1 sobre o primeiro, sozinho demora quanto tempo? 40 minutos, mais 1. O segundo só demora 120 minutos. Então, continuando agora a resolver a questão, já sabe que tem que tirar o MMC. O mínimo entre 40 e 120 seria o quê? 120. Vamos lá com calma. 120 dividido por 40. 3 vezes 1, 3. Mais 120 dividido por 120. 1 vezes 1, 1. Ah, vou ajeitar agora, né, Tiago? Perfeito. Você vai agora simplesmente consertar. Como é que vai ficar? 1 sobre T... 1 sobre T igual a 4 sobre 120. Perfeito? Então tá aqui, ó. 1 sobre T igual a 4 sobre 120. 4 sobre 120. Você já sabe que agora é só ajeitar. Então fica T, ó, T igual a 120 sobre 4. T é igual a 120 sobre 4. Significa dizer que o tempo gasto para consertar um automóvel seria 30 minutos. Pessoal, em 30 minutos eu tenho o meu carro consertado. Tiago, 30 minutos? Não era 40? Ou 120? Era. Se tivesse só o mecânico, 40. Se tivesse só auxiliar, 120. Mas os dois trabalhando juntos, você vai ter em quanto tempo o carro todo consertado? 30 minutos. Tá vendo? Como o tempo diminuiu, ó. Diminuiu. Por quê? Estavam trabalhando
juntos. Tiago, mas tem um problema. Não tem a opção 30 minutos aqui no teu material. É claro que não tem. Observe o finalzinho da questão. O que é que ele está perguntando? O tempo gasto para 3 automóveis. Eu descobri para 1 automóvel. Então, para matar a questão, é só pegar 3 vezes 30 minutos. Ou seja, se cada carro demora 30 minutos e são 3, eu iria, na realidade, precisar de 90 minutos como sendo a quantidade necessária para consertar o nosso veículo. E isso vocês vão estar encontrando aonde? No item C de casa, como sendo o item correto. Perfeito? Espero que tenha ficado claro essa história de regra das torneiras. E já na próxima aula vou fazer mais questões sobre esse tópico, porque sempre que aparece em concurso é erro geral. Um abraço.